e a sala, né? Deixa eu apagar isso aqui. Professor, ontem eu fiz o dever que o senhor passou, e teve umas questões que eu não entendi. Certo. Deixa eu ir caindo aqui. Ó, deixa, ó, as questões que eu marquei ontem, a gente vai fazer o seguinte, não vai trabalhar lá para essa semana, não. Tá bom? Quem já resolveu, conseguiu fazer, ótimo, Professor, parabéns. Mas a gente só vai. professor, eu Pronto. só esqueci uma A parte. Maiane fez 98%, né? Só Eu ficou fiz uma. tudo. Pronto. Só teve uma que tu ficou com dúvida. Mas a gente vai trabalhar só para semana que vem, tá bom? Certo? Hoje eu vou concluir a ideia das relações da divisão. Eu acho que hoje a gente não vai mais falar em divisão. Depois da aula de hoje a gente não fala mais de divisão, eu acho. E resolver mais exercícios com vocês. Esses que os que ficam para eu resolver, né? Então a parte que eu mando vocês, mando não, peço, né, para vocês resolverem, e a outra que eu faço, tá certo? Então, no material eu coloquei um texto enorme sobre a importância de entender todas essas operações que a gente fez. A gente precisa olhar para o número e fazer a leitura desse número. E o número mais importante, se você for olhar uma divisão, não é o dividendo, não é o divisor, não é o quociente, é o resto. Certo? Quando a gente tiver. Quando a Professor, você gente. está fazendo a explicação, professor, que o senhor postou lá no Google Sala? Foi. Não tem, né, a partezinha final que eu coloquei assim, ó, algumas relações da divisão. Aquela parte lá é extremamente importante, porque lá para os próximos capítulos que a gente vai ter que aprender sobre os critérios de divisibilidade. E os critérios de divisibilidade, eles são bem voltados para a questão do resto. O resto da divisão é a parte mais importante. Saber que aquele resto ali é zero, a divisão é exata. Saber que aquele resto ali é diferente de zero e a divisão não é exata. E interpretar quando a divisão não é exata vai ser de extrema importância para a divisibilidade. Então, eu já estou aqui já preparando o terreno para quando a gente tiver divisibilidade, a gente não ter dificuldade. Tá certo? Então, ó, o que eu estou fazendo aqui já está lá no material de vocês, tá bom? Não tem nada de novo, não. Vou fazer a explicação aqui, deixa eu Tá colocar bom. aqui. Professor, Oi. essas páginas que o senhor tinha passado para casa, o senhor vai fazer a correção agora? Não, agora não passei ontem. Foi. Ah, Não, dá pode tempo não, vai pra ficar gente muito fazer. simples. Eu fiz Eu tudo, preciso, mas só fiquei em dúvida. ainda, entendeu? Eu Eu vou só fiz a fazer minha. Não, tô quando eu brincando. terminar aqui. Eu não Quando vou fazer, eu não terminar vou a aula, eu fazer vou hoje porque fazer. fica muito em cima, tá bom? Tá Geralmente a bom. gente dá um tempinho para vocês. Dá um tempinho, né? Porque não é só matemática que vocês têm, né? Álgebra. Aí eu dou sempre um Não, espaço de tempo, tá bom? Aí deixa para a próxima semana, tudo bem? tudo. Pronto. Aí eu vou explicar, continuar a explicação em relação à divisão. Sempre tem alguma coisa para gente falar na divisão e nas outras também. Sempre aparece, né? Muitas videoaulas aí no YouTube em relação a curiosidades da multiplicação, da divisão, da soma, subtração. É bem interessante. Então, sempre tem uma coisa a mais para a gente aprender. Então, vou falar aqui sobre algumas relações da divisão, né? E aí a gente vai desenvolvendo. Pode ser que a gente faça algum exercício, faça alguma aplicação, tá bom? Então, deixa eu fazer aqui o cabeçalho aqui para matemática. Hoje são 2. Nós estamos na aula de número o quê, hein? 25. 25, se não me engano. 25, né? Pronto. Ó, deixa eu falar com você sobre esses critérios, essas relações de divisão. Essas relações de divisão é o seguinte, ó. Quando a gente monta a divisão,
Professor, não tá focando. Oi. Não tá focando, professor, a câmera. Não tá dando pra Aí, ver eu ligo nada. já. Professor, a gente anota, né, essa explicação que você vai passar agora? Ou é aquela que você botou no Google Sala? É aquela que está no Google Sala de Aula. Então eu já fiz. Tá aqui no caderno. Pronto. Eu vou fazer. Vamos Eu só aqui, vamos só aqui entender, né? Ó. Focou agora, não é? Como é, professor? Não tá focado não, professor. Tá tudo Não tá embaçado. focado, tá tudo embaçado. Peraí. Ainda não. Agora sim, melhorou. O teto melhorou. Foi. É, pera. A letra também Pronto, melhorou. agora sim, melhorou. Isso. Ó, Ótimo. é porque quando eu bato aqui na mesa, ela treme e dá. Peraí. Não caiu não, viu? Porque... Pronto. Vai, foca, peraí. Isso. Pronto, deu certo, né? Ó, então vamos ver aqui as relações, né, que a gente vai trabalhar. Então, ó, a primeira relação que a gente vai ver, certo? É a nossa relação voltada para o algoritmo. Deixa eu só pegar aqui para não atropelar o que eu coloquei lá. Ó, a primeira relação que eu coloquei lá foi essa aqui, ó. Eu coloquei relação fundamental da divisão. Já está lá no material, a mesma coisa. É só explicar. Então, ó, por exemplo, se eu colocar no método usual, vou pegar um exemplo aqui, ó, 135, é o exemplo do livro, dividido por 5. Aí o que ele fez? Deu 27. Vamos dividir isso aqui para ver? 13 por 5 vai dar 2, 2 vezes 5, 10. 13 menos 10 dá 3, abaixo 5. 5 vezes 7, 35. 35 menos 35, 0. Pronto. Aí o que ele faz? Professor, tem certeza que foi isso aí que você botou no Google Sala, professor? Foi, tá? Já coloquei lá. É o mesmo material. Mas aqui tinha... Não, mas aqui tinha um quadro lá que ele começava de um jeito diferente. Aqui, ó, que tá no meu há duas ideias associadas à divisão. É assim que começa o meu. Não, é isso mesmo, é mais pra frente. Isso aí a gente já falou. Que o professor tá adiantando mais pra gente logo na questão dos cálculos. Não, a gente já falou isso aí, tá? As duas ideias da divisão. A gente fez o exemplo, né? Repartindo uma quantidade em quantidades partes iguais. Aí a outra, a ideia é de saber quantas vezes uma quantidade cabe em outra. Aí não tem o exercício, né? Aí depois. Foi esse quadro que eu fiz. Foi esse quadro que eu fiz. Aí depois tem assim, algumas relações da divisão. Depois desse segundo exemplo, tá vendo? Encontrei. Essa é uma parte depois, desculpe. Viu? Nós estamos aí. Então, ó, tá aqui a divisão, né? Aí eu coloquei lá a relação com o método usual, né? E eu vou colocar aqui o algoritmo dele. O algoritmo dele, eu montei ele assim, ó, 135 é igual a 5 vezes 27 mais 0. Eu coloquei assim, ó. Coloquei mais setinhas assim, ó. Isso aqui é o dividendo. Esse aqui é o divisor. Esse aqui é o quociente. Aí o dividendo é Dzão, o divisor é Dzinho. O quociente é o quê? Qzinho, né? E esse zero aqui é o resto. É o Rzinho. Certo? Então, a nossa estrutura vai ser assim, ó. D
é igual a Dzinho vezes Q mais o R. Pronto. O meu R é zero, meu resto é zero, o meu quociente é 27, o meu divisor é 5 e o meu dividendo é 135. Certo? Aí, a gente tem o quê? A nomenclatura da divisão, certo? Só que numa divisão, certo? Numa divisão, ele sempre vai ter que o dividendo, olha o que eu estou falando, o dividendo, o que a gente escreveu aqui? Ó, que numa divisão, o dividendo é igual ao produto do divisor pelo quociente mais o resto. Aí eu coloquei lá essa anotação aí, né? Coloquei até um retângulozinho, coloquei dentro do retângulo para dar destaque, né? Numa divisão, o dividendo é igual ao produto do divisor pelo quociente somado com o resto. Certo? Pronto. Aí, eu vou para a minha observação 2. Aqui é a minha primeira observação, eu coloquei o I. Aí a minha observação I2. A minha observação I2 é o seguinte. Existe uma relação entre o divisor e o resto. Existe sempre uma relação. Uma relação, aqui na matemática, é uma relação, geralmente é uma mudança que acontece. Certo? Se eu mudar em um, acontece. Se eu interferir em um outro, sempre se eu interferir no outro, o outro vai sentir. Tipo isso. Uma ligação, vamos dizer assim, né? Uma relação. É uma ligação causa e efeito entre divisor e o resto. Qual é, professor, essa relação? É o seguinte. Vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar aqui nesse exemplo. Acho que vou colocar aqui que cabe. Vou pegar o mesmo exemplo que está aí no material. Vou pegar 13 dividido por 2. 13 dividido por 2 dá 6. 2 vezes 6 dá 12. Sobra resto 1. Vocês estão fazendo para ver aqui no finalzinho. Sobra resto 1. Se você for olhar, ó, se você comparar o divisor com o resto, olha que coisa interessante. O divisor aqui é 2 e o resto é 1. Certo? Vamos pegar outro exemplo. Eu vou pegar agora 153 por 10. Professor, não tô conseguindo copiar, tá muito ruim. Não tá focando direito. A câmera, né? Também tá. Não, mas meu povo, isso aí você não precisa copiar, não, porque isso aí vai estar no Google Classroom. Eu já tá dando explicação, só isso. É que agora eu tô com coragem, aí depois eu fico com preguiça e não copio. Pronto? Se eu não copiar agora, eu não copio depois. Pronto, ó. Melhorou? Melhorou mais ou menos. Dá pra entender. Mais ou menos. Tá ótimo, professor, Ei, tá ótimo. professor, Oi. quando em uma divisão, se o resto é maior que o divisor, a divisão está incorreta, né? Ela está errada. Isso, correto. Era isso que eu ia concluir. Se você for fazer uma comparação, uma relação entre o divisor e o resto, o meu resto, ele obrigatoriamente tem que ser menor do que o meu divisor, certo? Então, essa era a ideia da relação entre o divisor e o resto. Aí eu ia colocar aqui, por exemplo, eu coloquei 153 por 10. Aí vamos dividir isso aqui dá 1. Aí aqui vai ficar 10 menos 15 menos 10 fica 5, baixo 3. Aí eu vou colocar 5, 5 vezes 10 dá 50, 53 menos 50 dá 3. Olha aqui, ó, o que aconteceu. Ó, o meu divisor é 10 e o meu resto é 3. Então, é isso que você acabou de falar. Sempre o meu resto ele vai ser menor do que o meu divisor. O meu resto. Aí se for maior, é porque com certeza tá errado. Isso. Se der maior, tá errado.
pode dar maior, não. Aí eu coloquei lá no retângulo, no retângulo. Numa divisão, o resto é sempre menor que o divisor. Tá bom? Ok? Ok. Pode prosseguir. Vamos continuar. Eu vou apagar, não sei se o Gabriel já terminou aí. Mas vou esperar por ele, vai passar uns 10 anos. Gabriel, é melhor tu copiar lá pelo material que eu postei. Fica melhor. Viu? Aí, ó, eu coloquei um terceiro tópico, que é só algumas observações, que a gente já trabalhou. Coloquei isso, vou apagar, viu? Deixa eu copiar o de lá, Gabriel, depois tu termina. Professor, já copiei. Eu copiei o que eu entendi. Pronto. Aí Vou dizer que tu não apagar. entendeu. Ó, deixa eu parar logo tudo aqui. Ó, eu coloquei o terceiro tópico de observações. Então, a minha primeira observação, ela vem em relação ao quê? Ao critério da divisão quando o divisor é zero, certo? Eu coloquei lá, ó, não existe a divisão de um número natural por zero. Deixa eu ver se foi essa ordem mesmo que eu fiz. Não existe a divisão de um número natural por zero. Então, aqui, ó. Não existe divisão, certo? De um número por zero. Isso aqui a gente já viu. Não pode existir isso aqui, não, ó. 10 dividido por zero. Ou 10 dividido por zero. O divisor aqui, ó, ele não pode ser zero, é o divisor. Não existe, isso aqui está errado. Aí a minha segunda observação. A minha segunda observação é a seguinte, ó. A divisão de zero por um número natural vai ser sempre igual a zero. A divisão do zero por um número qualquer, um número qualquer não dá certo, não pode ser zero, né? A divisão de zero por um número é sempre, deixa eu colocar assim, a divisão de zero por um número diferente de zero é igual a zero. A divisão, se dividir qualquer número com zero, vai dar zero, Se eu pegar, ó, se o meu dividendo for zero, ó, e eu dividir por qualquer outro número, isso aqui vai dar zero. Certo? Então, o meu dividendo, ele pode ser zero. Quem não pode ser zero é quem? O divisor. Então, quando ele for zero, o meu está zero. Pode ser qualquer número. Se eu pegar zero e dividir por 1 milhão, vai dar zero. Zero dividido por 100 dá zero. Tá bom? Pronto. Aí a minha terceira observação. Quando o dividendo e o divisor são números iguais e não nulos, ou seja, não pode ser zero, o quociente é sempre igual a 1. Deixa eu colocar aqui a terceira observação. Pode apagar essas duas? Pode sim. Eu tô copiando a 2, mas O professor disse que era para copiar pelo coisa lá do Classroom, Miguel. tá bom. Eu vou apagar, viu? Terceira observação. Terceira observação. Quando dividendo e o divisor forem iguais e diferentes
de zero. Não pode ser zero, não, né? Lembra? Dividendo pode, mas o divisor não pode. O resultado vai dar 1. Vai dar igual a 1. Você então quer dizer que nulo é zero, né? Nulo. E quando os Nulo dois é números zero, forem. Então quer dizer que, tipo assim, se eu fizer 35 dividido por 35, vai dar 1. Isso, está correto. Por Todo quê? número Porque eu dividido pelo próprio número dá 1. dividendo e o divisor não são iguais? Uhum. Vai dar 1. Então quer Se dizer que tivesse, ó, qualquer número dividido por ele mesmo vai dar 1. isso também pode ser assim, essa regra. Tá bom? Quarta observação. No conjunto dos naturais, que é os números que a gente utiliza aqui, número positivo, a divisão, ela não é comutativa. O que é isso? Olha aqui o exemplo, ó. Se eu pegar 10 e dividir por 2, dá 5. Mas se eu pegar 2 e dividir por 10, não vai dar 5, não. Vai dar diferente, vai dar 0,2. Nossa. Então, ela não é comutativa. Assim como também ela não é associativa. Certo? Então na divisão, se for fazer assim, não tem comutativa. Não. Professor, uma pergunta. A propriedade, quer dizer, na divisão, existe a propriedade de fechamento? Na divisão, Fechamento. a gente pode analisar como sendo a divisão por 1, né? 35 por 1 dá 35, 120 por 1 dá 120. Então, não modifica, né? Mas, assim, eu não vejo, não, na nomenclatura, não, nos livros em relação à propriedade certo? Do fechamento, né? Ok, Certo? obrigado. Nem do fechamento e nem do elemento neutro, né? Mas a gente pode conjecturar, né? A gente pode interpretar como... Assim, não tem exercício em relação a isso. Ele só cita aqui a comutativa e a associativa. Mas eu vou dar uma pesquisada a mais, certo? Porque depende muito do... Tem autor, por exemplo, tá, que ele aceita isso aqui, ó. 0 dividido por 0. Mas já tem autor que diz que isso aqui não existe. Ô, tia, eu não consegui entender a 4, não. A 4, deixa eu fazer outro exemplo, ó. Vou apagar aqui em cima, ó. Se eu tivesse assim, ó, 20 dividido por 4, dá quanto? Dá 5, né? Agora, se eu pegar 4 e dividir por 20, não vai dar 5. Vai dar o quê? 0,2, né? Entendeu? Então, isso quer dizer que se eu inverter isso aqui, ó, se eu computar, ele não obedece o critério. A 4 vem dizendo que não existe a comutativa para divisão, porque se for inverter a ordem, não tem. Isso, pronto. Pode passar adiante? Pode sim. Pode. Se a computativa ela não acontece, a associativa também não acontece. Tá bom? Porque a associativa ela é um quê? Um desenvolvimento da comutativa, né? A gente não viu nas outras, né? Ok?
Ok. Pronto. Aí eu vou colocar a última observação. Certo? A quinta. E não tem lá no material. Essa aqui vocês têm que copiar. Por que o professor não colocou lá no material? Porque eu não tinha visto que ele vai cobrar alguns exercícios em relação a essa quinta observação. Que é o quê? Quando ele falar assim, ó, o maior resto, quando ele falar sobre o maior resto possível em uma divisão, como é que eu vou encontrar o maior resto possível de uma divisão? Ela vai ser dada, é dado pela diferença, do divisor a uma unidade. Essa uma unidade é a 1, né? Certo? E diferença é subtração, né? Então, o que ele está querendo dizer aqui, ó? Toda vida que ele trouxer, qual é o maior resto? Toda vez que ele perguntar isso, você vai pegar o seu divisor, que é o Dzinho, e vai diminuir uma unidade. Certo? Professor, eu não entendi eu não entendi essa daí. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui 20 dividido por 4. 20 dividido por 4. O maior resto, o valor do resto aqui, que a gente pode ter aqui, se for por 4, vai ser 3. Porque eu vou pegar 4 menos 1. Dá 3. Então, o maior que pode sobrar é até 3. Até porque, ó, aquele critério, ó, o divisor, ele tem que ser maior do que o resto. O resto tem que ser menor do que o Eu não divisor. entendi. Eu ainda não compreendi essa. Deixa eu pegar aqui outro exemplo. Ó. Deixa eu ver lá no que a gente fez. Deixa eu ver se... Ó, por exemplo, ó, esse aqui é bem interessante. 59 dividido por 3. Aí, ó, 5 dividido por 3 dá 1. 3 vezes 1, 3. 5 menos 3 dá 2. Abaixa do 9. 29 por 3 vai dar... 29 por 3 vai dar 9. 3 9, 27. 29 menos 27 sobra 2. Resta 2, né? Olha aqui, ó. O resto é 2. Esse aqui é o maior resto. Por quê? Porque não pode ser 3, ó. Porque o divisor é 3. Ele não pode ser maior nem igual ao divisor. Ele tem que ser menor. Não é assim, pela regra? Você tem que o maior resto é referente ao resto que ele meio que é, tipo, um número antes do divisor. Isso. Muito bem. É o antecessor do divisor, né? O antecessor de 3 é o 2. O antecessor de 4 é o 3. Não é isso? Então, isso daí quer dizer que se qualquer número que for divisor for 4, não pode ser 4. O resultado tem que ser menos de 4. Isso, pronto. Pode ser Essa é até a nossa 3. regra. Pode ser até 3. Se o divisor for 4, olha, 20 dividido por 4. O meu resto, ele pode ser 0, ele pode ser 1, ele pode ser 2, ele pode ser 3. Ele não pode ser 4, o meu resto. Se eu estou dividindo por 4, eu não posso ter resto 4. Então, o que acontece aí? Esse 3 é o maior resto que a gente tem. Por exemplo, se a gente for dividir 20 por 4, dá resto 0. Porque dá 5 vezes 4, 20. 20 menos 20 dá 0. Mas eu poderia ter dividido ali por outro número. Por exemplo, 21. Se fosse 21 por 4, o resto seria 1. Se fosse 22 por 4, o resto dava 2.
Se fosse 23 por 4, o resto dava 3. Aí se for 24, o resto já volta a ser 0 de novo, entendeu? Porque 24 por 4 dá 6. 4 vezes 6, 24. 24 menos 24, 0. Percebe isso? Ó? Deixa eu fazer isso para vocês. E se eu fizer 25? E se der 25? Ó, vou fazer aqui, ó. Aí vai Vou fazer passar. aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar o 20, dividir por 4. Dá 5 vezes 4, 20. 20 menos 20 dá 0. Resto 0. Esse é o menor. É o menor. O menor resto. Aí eu vou pegar agora 21 por 4. Dá 4 vezes 5, 20. 21 menos 20 sobra resto 1. Aí depois eu vou pegar 22 por 4. Dá 5, 20. 22 menos 20 resta 2. Agora eu vou pegar 23 por 4. Dá 5, 20. 23 menos 20 dá resto 3. Agora eu vou pegar 24 por 4. Dá 4 vezes 6 dá 24. 4 menos 24 dá 0. Percebe que volta para cá de novo, ó? Ele repete de 4 em 4, né? Ó? Então, esse cara aqui é o maior resto. Aí, Então, o maior resto foi 3. Professor, então quer dizer que por exemplo, se for 20, se for qualquer número dividido por 8, de 8 em 8 vai ser o resto 0, né? De 8 em 8? Será que repete de 8 em 8? Pronto, pode concluir assim, entendi. Tá correto. Aí outra coisa, quando chega em 24, por exemplo, já volta pro 0. Em 23, Isso. dá 3, o resto. Agora, se for 25, vai passar. Aí vai dar resto o quê? Vai passar do divisor. Não, passa não. Se tu botar 25, tu vai colocar o quê? 25 dividido por 4, tu vai colocar 4 vezes 7, 21, fica resto 3. Vai repetindo de novo. Deixa eu fazer aqui, peraí, a tua ideia. Vou fazer aqui embaixo, certo? Ó. Tu tá querendo colocar, então eu vou botar aqui, ó, 24 por 4. Deu 6, deu resto 0. Agora 25 por 4. Deixa eu ver aqui, 4 vezes 7 não dá, passa. 4 vezes 6, 24. 25 menos 24, resto 1. Olha que ele tá repetindo de novo. Ó. Se fosse 26 por 4, ia dar quanto? 6 de novo, porque 7 passa. Ia dar resto 2. Tá vendo que se repete? Ó? Eu tô vendo, professor. Eu tava começando a achar isso. Pronto. Então, essa a ideia que eu quero que vocês percebam. Ele vai repetindo em 4 em 4. Mas se você for olhar, o maior é o resto 3 e o menor é o resto 0. Aí tem uma coisa interessante. Olha o divisor. O divisor não é 4? Olha o maior resto. É 3. Então, sempre o maior resto vai ser o divisor menos 1. Deu certo? Entendi. Sim, obrigado. Pronto. Então, agora eu concluí aqui a ideia de divisor. Aí, ó. Deixa eu ver se eu tenho tempo. Tem uns 5 minutos, eu acho. Tem uns 5 minutos? São 4h30. Então, deixa eu resolver. As Deixa eu questões, pensar professor. aqui. É para responder o começo das questões. Dá para fazer pelo menos o comecinho, né? Deixa eu fazer esse passo a passo aqui, da página 60. Vocês já sabem essa ideia, mas... Certinho. Pode apagar aqui, pode? Pode sim. Ó, Vai apagar, 60, professor. 60, eu tenho duas questõezinhas. Não vou deixar ele de fora, não. Passo a passo aqui, ó. Ela já está resolvida, mas a gente vai encontrar a nossa maneira, né? Que geralmente a melhor maneira é a que a gente sabe resolver, né? Então, ó, a questão 1, ela vai trazer o seguinte, ó. Ela diz que em 140 dias, ele quer saber quantas semanas há aqui. Aí você tem que lembrar, ó, uma semana
tem 7 dias, não é assim? Então, eu só pego o número de dias e divido pelo meu divisor 7. Ok? Ok. Aí aqui, ó, 140 por 7 vai dar 14 20. por 7 dá 2. 2 vezes 7, 14. 14 vezes 14, 0. Esse 0 subiu. Professor, Dá 20 semanas, né? professor, uma pergunta. Se numa conta tiver, por exemplo, 3 zeros, um número, eu não sei o número, né? Eu sei que se fosse número aí com 3 zeros, aí o zero automaticamente vai lá para o resultado, né? Você coloca só o daqui, aí o que sobrar aqui você vai colocar. Se tivesse sobrado 2 aqui, você acrescentava 2. Se tivesse sobrado Tá 3 bom. aqui, você coloca os 3, entendeu? Ok, entendi. Ó, deixa eu ver se eu posso tirar alguma ideia legal aqui, ó. Eu tenho 20 semanas, né? Eu teria como saber quantos meses dá 20 semanas? Aí você tem que lembrar, ó. Um mês tem 4 semanas, né? Então, eu ia pegar 20 e dividir por 4. 20 por 4 dá 5. 4 vezes 5, 20. 20 menos 20 dá 0. Então, eu teria 5 meses, né? Em 20 semanas. Correto? Correto. Deixa eu ver se eu consigo tirar mais outra informação aqui. Se eu quisesse saber qual dia da semana que cai essas 20 semanas, dava para saber qual era o dia? Se é segunda, terça, quarta, quinta ou sexta? Como é que eu faria? Presta atenção aqui, ó. A gente hoje não é 2, né? Né? Hoje não é 2. E o 2 está caindo o quê? Na quarta-feira, né? Não, na Pronto. verdade Não, hoje é quinta. quarta não, quinta, né? Hoje é quinta. Pronto. Quinta-feira. Ó, o primeiro dia, vamos analisar o seguinte, ó. Vamos analisar que o primeiro dia cai na segunda. Certo? O segundo dia, o dia 2, cai na terça. O 3 vai cair na quarta. Aí, assim vai. Aí, presta atenção aqui, ó. Se você for olhar, são quantos dias na semana? Não é 7 dias? Não é segunda... Ó, vamos contar aqui, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, né? Certo? Certo. Aí olha que coisa interessante aqui, ó. Sobrou, quando eu dividi 140 por 7, alguma coisa ali no resto? Não. Não. Então a gente pode concluir que se eu fosse representar no calendário, esses 140 dias, esse dia aí ia cair no domingo. Concorda ou não? Porque não se repete, ó, não se repete de 7 em 7, ó. Concordo. Segunda, Terça, domingo. Né? Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Sexta, sábado e domingo, né? Aí depois do domingo, olha. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, a gente teria 20 semanas completas. E o último dia, o dia 140, seria um dia de domingo. Tá bom? Professor, já acabou a aula, já são 4h36. Acabou, vamos embora, né? Tá bom? Tá bom. Tchau, pessoal. Obrigado. Professor, Oi? eu havia anotado isso que o senhor passou aí. Pronto, é bom porque a gente vai ter algumas questões que ele vai perguntar isso aí. Ele não vai querer, se o resto ali tivesse dado ali, por exemplo, 2, seria terça-feira. Porque o 1 é segunda, o 2 é terça.
Se tivesse dado o resto 3, é para quarta-feira. Então, isso que a gente tem que analisar, interpretar o resto. Por isso que eu disse que o resto é a parte mais importante da divisão. Tá bom? Mas a gente vai se acostumar com isso aí. A gente vai ver mais exercícios, tá bom? Tchau, pessoal. Obrigado. Vai ter dever de casa? Não, vai ter não.